Marquinhos chegou, será? Oi, Marquinhos! Então tá gravando? Muito bem, gente. Deixa eu só trocar aqui. Se Marquinhos chegou, então podemos começar, né, Marquinhos? Maravilha. Bem, na primeira aula nós falamos a respeito de quem é o Espírito Santo. Na aula passada falamos do Espírito Santo no Antigo Testamento. E agora a gente entra um pouco mais no detalhe da relação do Espírito Santo com o ministério de Jesus. Jesus esteve aqui na Terra, ensinando, falando a respeito do Pai, do Evangelho, da salvação, e o Espírito Santo não ficou de fora nessa relação. A gente vai entender um pouquinho mais desse detalhe aqui. Então, a gente viu que no nascimento de Jesus, o Espírito Santo esteve presente. E olha só, né, como que ele esteve presente nessa questão do nascimento. Aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel falando com Maria. Então, a gente lembra muito da passagem, ele aparece para Maria, fala para Maria, você vai ser bem-aventurada, né? Vai gerar o filho. Mas o detalhe interessante nesse texto é que o anjo fala que o Espírito Santo vem sobre Maria, o poder do Altíssimo a envolve e, com isso, ela vai gerar, então, aquilo que é o Filho de Deus. Então, a concepção sobrenatural de Jesus em Maria foi uma obra do Espírito Santo. Foi uma obra do Espírito Santo. Vindo sobre Maria, trazendo o poder do Altíssimo, porque não seria uma concepção natural. Natural, a gente sabe como que é, né? Uma relação sexual, né? E nasce uma criança. Aqui tinha que ser uma coisa diferente. Não teria a presença, né, do processo natural de concepção. Então o Espírito Santo vem sobre Maria e Maria, então, se acha grávida do Espírito Santo. Por isso que quando, né, José recebe a visita do anjo, José ouve dizer que o que está sendo gerado aí é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem, né, trabalhou na concepção sobrenatural de Jesus. E aqui nos faz pensar muita coisa, né? Que Jesus, ele não tinha traços do DNA de José. Vocês concordam? Né? Porque José não participou desse processo. Só tinha o DNA de Maria. Naquela época era impossível se pensar nisso, não tinha esse entendimento que a gente tem hoje. Mas traço familiar, nada que estaria geneticamente herdado de José, aconteceu aqui. E o principal desafio que existe nessa passagem é que, assim, você sabe que para nascer um menino, não vou dizer que é necessário, tá? Porque existem exceções, mas normalmente você precisa de um cromossomo X, Y, tá? Para nascer um menino. A mulher, ela não tem o cromossomo XY para poder gerar um menino. Você está me entendendo? Na verdade, ela não tem. Ela tem 2 cromossomos iguais. Então, se fosse para acontecer alguma coisa, logicamente falando, Jesus teria que nascer menina. Vocês estão me entendendo? Como que a coisa é de pensar? Mas existem, a ciência já mapeou situações onde realmente, apesar de
a criança não ter o XY, ainda assim ela tem características masculinas, né? A fisiologia. É a exceção da exceção, mas já foi percebido que isso acontece. Então, o que a gente vê aqui na questão de Jesus é algo totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. Que só Deus poderia estar fazendo. Então você vê que a obra do Espírito Santo aqui, ela quebra todos os padrões normais que a humanidade estava acostumada. Até para aquela época, porque naquela época já se sabia como que as crianças eram geradas, né? Mas o Espírito Santo quebrou essa regra, fez uma coisa, né, totalmente dependente da intervenção divina. Obra do Espírito Santo na concepção. Só que além do nascimento, a gente vê o Espírito Santo também presente na vida de Jesus. Lucas capítulo 4, né? Jesus cheio do Espírito Santo, e olha o detalhe, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aqui é aquela passagem sobre a tentação de Jesus no deserto. Então, uma das coisas que era fato na vida de Jesus, enquanto humano nessa terra, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava na vida de Jesus, enquanto ser humano. Então, mesmo sendo Deus, o Espírito Santo estava presente na vida de Jesus. E a gente vê que cheio do Espírito Santo. Que essa, inclusive, é uma das coisas que as Escrituras elas nos incentivam bastante. A gente ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o exemplo maior de ser cheio do Espírito Santo não foi dos apóstolos. Não foi de Filipe ou de Estevão cheio do Espírito Santo, porque também tem uma referência para eles nesse sentido. Aqui a primeira referência a respeito de ser cheio do Espírito Santo, o primeiro exemplo veio de Jesus. Jesus, enquanto caminhava nessa terra como ser humano, mesmo sendo Deus, foi alguém cheio do Espírito Santo. Para ser o exemplo máximo do que uma vida cheia do Espírito Santo pode fazer com a pessoa. Vocês estão me entendendo? Se você quer saber o que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa, o exemplo está em Jesus. Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Então, sendo cheio do Espírito Santo, tinha certas vontades que Jesus não precisava ter. Porque o Espírito Santo estava presente na vida dele, podia suprir qualquer, entre aspas, né, insuficiência que Jesus pudesse sentir. Estava cheio do Espírito Santo. E se você pegar uma vida cheia do Espírito Santo, e não vamos falar disso hoje, vamos falar disso nas próximas aulas, existem sinais de uma vida cheia do Espírito Santo. Um dos sinais é o próprio fruto do Espírito Santo. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo vai produzir o fruto do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo também vai receber dons que só o Espírito Santo pode dar. Tá? Além dessa passagem aqui que a gente vê Jesus cheio do Espírito Santo indo para o deserto, então estando cheio do Espírito Santo, a tentação foi fácil para Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aqui tem uma relação que, apesar das Escrituras não, né,
deixarem de forma explícita, como mandamento, como ensinamento, aqui a gente percebe uma conexão, que eu acho importante da gente atentar ao detalhe, que sendo cheio do Espírito Santo, você vence toda e qualquer tentação. Vocês estão me entendendo? Esse capítulo abrindo desta forma, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. O Espírito levou Jesus para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado. Cheio do Espírito Santo, venceu a tentação fácil. Então, o ensinamento que nós aprendemos aqui é: cheio do Espírito Santo, você vence toda e qualquer tentação. Você não precisa se submeter às tentações, porque você tem o Espírito Santo para te ajudar a vencer. Exemplo do próprio Jesus. Continuando, aqui é Jesus na sinagoga, aquela passagem onde ele recebe a oportunidade para ler o texto. Ele abre o texto no livro do profeta Isaías e começa a ler. E ele começa a ler exatamente por aqui, ó. De novo falando do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre quem? Sobre Jesus. Porque ele, o Espírito, me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus evangelizou os pobres? Com certeza, né, Marquinhos? Há quem diga que pescador era milionário naquela época, não me parece, né? Tinha que pagar um monte de imposto lá para os romanos, só viviam empobrecidos, né? Então, evangelizou os pobres, né? Proclamou libertação aos cativos? Com certeza. Olha quanta gente escravizada pelo diabo foi liberta por Jesus. Restaurou vista aos cegos? Eu estava lendo, gente, e eu não tinha prestado atenção nisso, mas não existe exemplo no Antigo Testamento de gente que teve a visão restaurada. Tenta lembrar aí. Teve gente que ressuscitou no Antigo Testamento? Teve. Teve gente que recebeu boas novas? Os profetas estavam falando o tempo todo, né? De certa forma evangelizando, né? Libertação aos cativos? Com certeza, se a gente pensar lá em Davi, quando Davi tocava a harpa, né, para Saul, o espírito maligno saía e Saul se sentia. Né? Mas no Antigo Testamento a gente não tem uma evidência de cegos tendo as suas visões restauradas. Não tem. Você escrutinar lá o Antigo Testamento, você não vai encontrar. Então, para o povo daquela época, a restauração da vista aos cegos era uma evidência do Messias. E se você observar, esse era um milagre muito comum que Jesus fazia. Restaurar a vista aos cegos. Na sua casa, depois você pesquisa, você vai ver que teve muitos milagres de Jesus associados a restaurar a vista dos cegos. Cegos que já enxergaram no passado, inclusive cegos de nascença, que talvez é o milagre mais impressionante da história, né? Porque uma coisa é você restaurar a vista de alguém que já enxergou. Agora, a vista de quem nunca enxergou, falta tanta coisa para ser restaurado no olho de quem nunca enxergou, né? E ainda assim Jesus restaurou a vista aos cegos. Então, para o povo daquela época, esse milagre era um milagre que não tinha precedente. Não tinha precedente. Se você pensar, por exemplo, na multiplicação dos pães,
suprir a fome do povo já tinha acontecido no deserto, com o maná, com as codornizes, né, que o povo queria carne para comer, né? A água saindo da rocha, então a gente pensar no milagre da transformação da água no vinho, o povo assim, mas teve uma coisa até mais, né, que foi a rocha dando água, né? Então tem muitos milagres no Antigo Testamento que podem, né, ser facilmente comparados com o Novo, mas a vista aos cegos era diferente. Então, quando Jesus dava vista aos cegos, as pessoas falavam assim, é o Messias. Porque Isaías falava que o Messias é que daria restauração da vista aos cegos. Então essa era uma evidência muito forte, né? E muitos cegos foram restaurados. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, estava sobre a vida de Jesus no ministério dele aqui. Estão me entendendo? E se eu não estou enganado, não lembro de nenhuma referência dos discípulos restaurando a visão de pessoas cegas. Depois você confirma, Marquinhos, tá bom? Fica aí, se eu estiver enganado, você me corrige depois, tá bom? Só Jesus fez. E você fala assim, mas e Ananias com Paulo? Ele é um pouco diferente, né? Vocês concordam? Ele é um pouco diferente, né? Não é um cego, alguém que perdeu a visão por conta de uma enfermidade, perdeu a visão, ou nasceu já cego, né? Você sabe como as pessoas ficam cegas, né? Ali tinha um propósito diferente. Aquela cegueira ali, ela, por mais que fosse física, ela tinha um sentido espiritual, que era tirar as escamas dos olhos de Paulo, porque Paulo enxergava tudo de forma religiosa. E quando as escamas caem, ele passa a enxergar nas coisas de forma espiritual. Então era um outro sentido, né? Diferente. Mas ainda assim, se a gente pegar esse exemplo, ainda assim foi Jesus que falou para Ananias, vai lá e ora, né? E Ananias falou assim, não vou não, esse homem aí persegue a gente, pô. É a nossa oportunidade de se ver livre dele, eu vou ajudá-lo? De jeito nenhum. Mas o que Jesus falou? Vai, porque importa que ele sofra pelo meu evangelho. Então, essa é uma credencial de Jesus. E para finalizar nossa aula de hoje, né, último slide, deixa eu ver se está aqui. Travou, Marquinhos? Parece que sim. Vamos ver se vai. Agora foi. A gente vê também a presença do Espírito de Deus no próprio sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz? Morreu na cruz. Isso não temos dúvida. Mas olha só o que diz aqui Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Aqui estava falando sobre o versículo anterior, fala sobre a questão do sangue, dos sacrifícios que eram feitos no holocausto. De que eles, de certa forma, abafavam os pecados das pessoas. E aquilo já era uma coisa boa, porque não tinha alternativa. Muito mais agora o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo na cruz, né, teve a presença do Espírito naquele momento. Então, o Espírito Santo de Deus estava presente lá no momento do nascimento, mas também estava presente na cruz, para que Cristo pudesse se oferecer sem mácula. E mácula aqui não é só o pecado.
mas é também o sentimento, é o medo. Lembra como que Jesus orou lá no jardim? Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Imagina, né, você sofrer como Jesus sofreu, sendo açoitado, sendo humilhado, todo tipo de agressão que ele sofreu, do momento que ele recebeu a condenação até a crucificação na cruz. O Espírito Santo de Deus estava ali, fortalecendo, preservando, né, para que Jesus pudesse completar aquela obra. Então foi pelo Espírito Santo que participou naquele momento. A morte foi de Cristo, mas, né, o Espírito do Senhor, que a gente já viu em passagens anteriores que Jesus era cheio, o Espírito estava sobre ele, ainda assim, naquele momento na cruz, Jesus estava sendo suportado pelo Espírito. Isso aqui é importante para a gente entender duas coisas. Jesus nasceu. Quando você entregou a tua vida para Jesus, você também nasceu de novo. E nesse novo nascimento, o Espírito Santo começou uma história com você. No teu dia a dia, no dia a dia de Jesus, o Espírito Santo estava presente, porque ele era cheio do Espírito Santo. No teu dia a dia, você precisa ser uma pessoa que tem essa relação, que tem esse relacionamento com o Espírito Santo. E no momento da maior aflição, da maior luta, do maior sofrimento, assim como foi com Jesus, o Espírito Santo também vai estar ali com você. Para que você não se sinta sozinho na hora da dificuldade, mas que você saiba que Ele está te acompanhando, que Ele está contigo. Essa é a primeira coisa. O Espírito Santo está com você do momento que você entregou tua vida para Jesus, nas coisas do teu dia a dia, na hora da tua dificuldade. E em segundo lugar, isso nos mostra que, em hipótese alguma, a gente deve negligenciar essa realidade. De achar que sou eu que faço tudo, de achar que eu estou sozinho, que Deus me abandonou, porque não é verdade. Então tenha essa consciência de que o Espírito Santo te acompanha em todas as fases da tua vida. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, não negligencie essa realidade. Não tente ser autônomo, sabe? Não, eu me viro. Eu tenho que fazer acontecer. Porque a gente não consegue, a gente precisa da ajuda dele. E ele está lá para nos ajudar. Tudo bem até aqui? Marquinhos? Tudo certo? Então, hoje terminamos por aqui nosso conteúdo. Terminamos um pouquinho mais cedo do que o normal. Perguntas? Sem perguntas? Nas próximas aulas a gente vai começar a falar de outros aspectos relacionados ao Espírito Santo, como por exemplo, vamos falar de batismo, vamos falar de selo, o que é o selo do Espírito. Vamos falar de dons espirituais, então vamos entrar no assunto dos dons, tá? Importante. E vamos, no final, nas últimas aulas, nós vamos estudar alguns equívocos que a igreja, ao longo da história, né, construiu a respeito do Espírito Santo. E equívocos, né, sutis ao ponto de hoje ainda muita gente acreditar que não, acho que não está errado não, deve ser isso aí mesmo, mas está errado sim. Então vamos falar sobre o selo do Espírito, vamos falar sobre dons espirituais, vamos falar sobre o fruto do Espírito, vamos falar de muita coisa relacionada com o Espírito Santo. Aqui
o objetivo dessas 3 primeiras aulas era mostrar exatamente quem é, lembrar que o Espírito Santo não é a terceira fase da humanidade. No Antigo Testamento era o Pai, o Novo era o Filho, e agora é o Espírito Santo, como se fosse 3 estágios diferentes, né? Isso não existe, eles sempre estiveram atuando em conjunto. Jesus como o exemplo, o melhor exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Aqui não precisa ser dito muito, os próprios versículos já reforçam, mas agora a gente vai olhar para o Espírito Santo, colocando, né, toda a lente no nosso relacionamento com Ele. É por isso que a gente vai falar de selo, vai falar de batismo, vai falar de dons, vai falar de fruto, coisas que são bastante importantes para nós. Vou interromper a gravação, né? Interrompendo a gravação aqui. A gente continua então na próxima semana. Que Deus abençoe vocês.